E no último episódio nós vemos o protagonista todo sem jeito ao lado da professora que decide cozinhar pra ele na casa dela. Porém, com o olhar maldoso, ela dispara ao protagonista que não poderia revelar ao mesmo que seria, pois se fizesse isso não teria a menor graça. E nesse momento o protagonista, todo curioso, apenas diz que realmente estava ansioso para saber mais sobre esse tal prato. E não demora muito até que os dois chegassem na casa da professora Ana e assim começassem a preparar o prato principal. Enquanto andava pela casa da professora Rena, o prota acaba se deparando com alguns quadros antigos que lhe trazem muita nostalgia. Com isso, ele também se lembra que na noite antes de entrar para o exército, Minjai tinha feito uma ligação para o mesmo. O coitado já estava prestes a dormir quando Minjai começou a mandar fotos de uma forma desesperada sem parar. Su-Hu naquele momento até resmungou que não tinha por que responder aquele trouxa e que na verdade nem sabia que fotos eram aquelas. Para minha surpresa e a do protagonista também, Minjai tinha enviado a ele várias fotos deles três juntos quando pequenos. Mas nessas fotos também tinha as fotos da professora Rena, que o prota tinha visto pela primeira vez. Na noite antes de ir para o exército, o protagonista realmente precisava ter ido dormir cedo, mas aquelas fotos estranhas realmente mexeram muito com ele. Então o garoto desistiu de dormir e correu ligar para Minjai. Su-Hu, ainda sem entender nada, liga para o seu amigo e pergunta ao mesmo que raio significava aquelas fotos estranhas que o mesmo tinha lhe enviado. Mas para provocar o protagonista, o cara apenas diz que Su-Hu provavelmente nunca as viu porque estavam penduradas no quarto de Rena. Isso deixa Su-Hu completamente em choque, refletindo que realmente Rena tinha levado Minjai até o seu quarto. O tonto de Minjai ainda dispara ao protagonista que enviou essas fotos ao mesmo, mais como se fosse uma celebração ou coisa assim. E naquele momento Su-Hu saberia bem o que podia machucar Minjai, mas ele realmente ficou quieto e sorriu meio sem graça. Ele até pensou em perguntar ao garoto se por algum acaso ele era insuportável assim por causa de Seyun, mas ficou com dó do mesmo. Só que Minjai não tava nem aí pra Su-Hu e continua zombando do mesmo, se gabando por ter ido na casa de Rena. E para acabar ainda mais com Su-Hu, ele ainda dispara que um homem gordo de 22 anos era caidinho por Rena, mas ela só dava importância para Minjai. O palhaço ainda diz que só mandou aquelas fotos para Su-Hu, pois sabia que o mesmo nunca poderia ter a capacidade de entrar naquele quarto e vê-las. Naquele momento o protagonista apenas ficou ouvindo todas aquelas baboseiras de Minjai e ouvindo calado, sem retrucar. No fim, Minjai deseja uma boa vida militar ao prota, e que não precisava se preocupar com Seyun, pois ele cuidaria dela. Em seguida, o protagonista de agora apenas ri, dizendo que tudo que Minjai conseguiu foi ter uma arca inimiga na cozinha. E quanto às fotos, quem poderia imaginar que ele estivesse por ali realmente? Na manhã seguinte, lá estava Su-Hu cozinhando dessa vez para a professora, ao invés de ser ao contrário. Pouco tempo depois daquilo, chega Rina com uma cara de sono, dizendo que o cheiro do rango estava maravilhoso. Su-Hu olha para Rina todo surpreso e diz que fica feliz por ter acordado ela. Afinal, ele estava preparando uma sopona sinistra para a mesma. Depois de todo esse converseiro, o protagonista começou a se arrumar para deixar a professora descansar em seu dia de folga. Afinal, nosso super Xandão coreano também tem uma vida, e na verdade tinha aula logo cedo, então se mandou da casa de Rena. Quando as garotas na escola viam o prota por ali, se perguntavam se ele realmente era o garoto que apareceu no programa de culinária e que ele era muito gato pessoalmente. Vendo que as pessoas realmente estavam reconhecendo do programa, o protagonista até fica sem graça, pois ele não estava acostumado com esse tipo de atenção não. Enquanto todos estavam ali em volta olhando para a garota, sua melhor amiga e crush também observava ele de canto. Quando a gentil garota percebe que aquele garoto em sua frente era Su-Hu, seu coração já dispara e o seu olho chega a brilhar. A coitada fica envergonhada ao vê-lo e se pergunta se ele não poderia engordar de novo, pelo menos assim ela não se sentiria tão mal. Em seguida, ela dá um baita suspiro e começa a criar coragem, dizendo a si mesma para relaxar, pois tudo iria ficar bem. Porém, no mesmo momento que ela grita por Su-Hu, uma outra pessoa grita junto com ela bem mais alto. Em questão de segundos, uma moto magnífica para ao lado do prota, e era uma loira cumprimentando o mesmo ali. Na verdade, isso deixa até mesmo o prota surpreso, que na hora pergunta para a garota misteriosa quem raios ela era. Tirando seu capacete, a garota se revela para o prota, e diz também que o seu nome era Hae-Han, a garota do grupo dele. Ainda sorrindo, Han diz para o prota que conseguiu perceber de longe que toda aquela galera em volta do garoto estava deixando ele nervoso demais, portanto veio salvá-lo. E o garoto fica extremamente surpreso, e em seguida ela pede para ele subir o quanto antes na moto ou ela acabaria caindo, pois as suas pernas eram curtas demais. Depois de muita insistência, o prota sobe na moto e Seyun fica lá de longe observando tudo aquilo sem nem saber o que fazer. E vendo seu amado partindo na garupa de uma loira, coitada da Seyun fica apenas de canto olhando tudo aquilo. E Hae-Han Lee era bem mais famosa do que o protagonista e sua amiga realmente pensavam. Enquanto se alimentavam, a garota ainda aproveita para contar ao prota que participou de um ensaio fotográfico para uma empresa muito famosa. Aquilo deixa o garoto completamente surpreso, que logo em seguida dispara perguntar a ela se ela realmente era tão famosa assim. Mas na humildade, ela dispara que é apenas um pouco famosa, e que tem pessoas que a reconhecem e algumas outras nem sequer sabiam de sua existência. Falando em humildade, peço na moralzinha para quem puder ajudar a gente a chegar na nossa meta de 50 mil inscritos. E se gostarem do vídeo e quiserem uma parte 5, comentem aí. E pô, já mete bala no like. A boa garota ainda completa dizendo ao protagonista que na verdade, ela não chega nem aos pés de Su-Hu ou de Minjai quando o assunto é a fama. Ela ainda diz a Su-Hu que apareceu no episódio Super Paladar do Mestre dos Sentidos quando ainda estava no colegial. A Hae-Han ainda acrescenta que até mesmo nos dias de hoje a galera assiste aquele clipe dela o tempo todo
tudo mesmo já tendo se passado muito tempo. Bom, e foi aí que os diretores da revista Maximum também acabaram conhecendo ela, através daquele bendito clipe. E na mesma hora o protagonista se lembra de quando ele assistiu isso juntamente com Minjai e Seiun. Além do episódio que foi ao ar, os editores também procuraram as redes sociais dela, e suas fotos realmente chamavam muita atenção. Quando o prota confere o perfil da garota, responde ela dizendo que a mesma realmente tinha um corpo lindo e uma silhueta simplesmente incrível. Sorrindo, a menina retruca ao prota dizendo que não sabia que ele era tão ousado, afinal ele estava stalkeando a mesma bem em sua frente. Depois de muita conversa para se conhecerem, a garota dispara a Suhu que na verdade ela é muito mente aberta. Nesse momento o prota finalmente entendeu de que na verdade Hae-han estava flertando com ele agora, e isso era completamente inesperado. O que mais deixa Suhu chocada é quando a garota diz que mesmo sendo muito mente aberta, ela nunca tinha tido um namorado. Quando o garoto ouve isso, chega a cuspir toda a bebida que ele tinha colocado em sua boca para fora, literalmente do nada. Sorrindo e muito sem graça, ele fala para a garota que ela realmente o surpreendeu desta vez, e que da próxima poderia pelo menos o avisar. Em seguida, o prota dispara que ela mesma disse que tinha uma mente aberta, mas mesmo assim nunca tinha tido um namorado, e isso até que era ironia. Mas a garota apenas responde o prota dizendo que a revista Maximum fez a mesma pergunta para ela, então caso Suhu realmente quisesse a resposta, poderia ir procurar na edição de abril da Maximum, pois a resposta dessa questão estava lá. Sendo assim, ele poderia ler por si próprio. Basicamente, Minjai, que não bate muito bem da cuca, já tinha lido a revista e também essa página da qual a garota estava se referindo. Deixando isso ainda mais mastigado e resumido para todos vocês, basicamente o que ela disse é que estava esperando pela pessoa certa. Porém, o Mijão não gostou muito daquilo e ficou se perguntando se ela pensava ser uma pessoa de ouro para se achar tão rara assim. Porém, o que chama a atenção dele também é a garota dizendo que já tinha um rapaz que ela estava de olho e que gostava dele desde o colégio, que era um gatão. Ela foi tão específica quando detalhou o rapaz que antes de imprimir a página, a diretora perguntou a Hae-han se ela tinha certeza disso. Afinal, se o mesmo chegasse a ler a revista, com toda certeza saberia que era dele que ela estava falando. E a garota confirma que não teria o menor dos problemas. Hae-han diz que realmente não se importava com isso, afinal, como ela havia dito antes, ela era extremamente com a mente aberta, e que na real estava fazendo isso para ele saber mesmo. E é claro que quando Minjai leu aquilo, o Tontão pensou que a garota estava se referindo a ela e ficou todo se achando, dizendo que já esperava por isso. Ele ainda se joga na cama comemorando que sabia que era gato, e que a garota estava espalhando para todo mundo que estava afim dele. Com isso, ele também reflete que mais pra frente, quando se encontrasse com ela, iria concluir e realizar o sonho dela. Mas o protagonista também estava conferindo a página bem de frente com a garota e chega a se assustar. Extremamente surpreso, ele pergunta a ela se realmente a pessoa que ela definiu ali na revista era ele. E na maior cara de pau, tipo na moralzinha mesmo, com um sorriso em seu rosto, a menina responde que era ele mesmo. Ainda sorrindo, ela diz ao protagonista que era exatamente como estava escrito e que era ele o cara que ela gostava. E se pergunta se ele também tinha algum interesse nela. Suhu, ouvindo aquilo no meio de todo o bar, fica de cara e assustado, mas também com muita vergonha dessa pergunta da garota. E à noite então eles decidiram ir para um hotel e assistir uma Netflix juntos e comer uma pipoca na moralzinha. Porém, nesse momento, o que ele não estava esperando é que sua grande amiga Yosu estaria ligando desesperada para o mesmo. E muito irritada mesmo, a garota reclama que Suhu não passava de idiota e que na verdade ficava ignorando as ligações dela. Dando maior chilique, a garota ainda fica resmungando, dizendo que era irritante o fato de Suhu não ser mais um porco gordo que agora não ligava mais para ela. Bom, por outro lado, a professora também estava irritadaça, pois o protagonista também não atendia as ligações dela. A coitada se preocupa na hora, dizendo que talvez tenha passado dos limites, e acabou deixando ele envergonhado, querendo evitar ela de tudo quanto é jeito. E também no telefone do prota, Minjai mandou uma mensagem. O iludido realmente pensou que Hae-han estava se referindo a ele na revista. O Tontão ainda fica zombando, dizendo que não estava interessado em nenhuma garota da turma de Suhu, porém Hae-han estava provocando ele há muito tempo. Enquanto isso, a coitada de Seiun estava em sua casa e nem sequer estava conseguindo dormir, pois a sua cabeça estava cheia. A coitada ficava se remoendo por ver o seu amado montando na garupa de uma loirinha exibida e simplesmente depois disso tudo, saiu sem nem olhar para trás. No dia seguinte, o protagonista ainda pegou uma caroninha com a sua mais nova amiga Hae-han, depois de saírem finalmente do hotel. Após descer da caranga da garota, ele ainda diz que ela deveria estacionar a moto e que estaria esperando por ela dentro da facul. Mas na moralzinha, a garota tira o capacete e dispara ao mesmo que não faria isso, pois iria faltar aula hoje para poder ficar em casa descansando. Deixando Suhu ainda mais em choque, ela acrescenta que foi uma noite e tanto, portanto, ela precisava muito descansar mesmo. Extremamente sem graça, o prota responde que entende o lado dela e que a mesma poderia ir para descansar em sua casa sem problemas. Suhu dispara que realmente sentia muito pena dela e que na verdade ela poderia ter ficado em casa descansando, mas mesmo assim quis vir dar uma carona para ele. Toda fofinha, a garota completa dizendo que na real queria passar mais tempo com ele, por mais curto que fosse. Porém, nesse momento, o que chama a atenção do protagonista é um monte de pessoas andando até a faculdade agora. Suhu reclama que ainda era 8 horas da manhã, e se eles estavam vindo tão cedo assim, era porque provavelmente estavam nas artes culinárias. Nesse momento, a menina acelera a moto, dizendo que tinha que sair dali, antes que as pessoas chegassem e vissem ela por ali. E a garota sorrindo diz ao prota que também estava de boa quanto a tudo que rolou entre eles e que na verdade ele era uma pessoa incrível. Em seguida, ela diz que se ele não quiser ser o namorado dela, não tinha problema, pois ela não queria o ver mal. Ela ainda continua com uma melação, dizendo ao garoto que fica muito feliz de ter saído com ele e que se pudesse faria de novo. Meio sem graça, o protagonista vacilão apenas diz à garota que se sente honrado e que agradece por ela ter esse pensamento dele.
dele. Depois de tanto lenga-lenga, a garota finalmente coloca o seu capacete e começa a se despedir do prota, dizendo que o via pela manhã. Assim que a garota sai, o protagonista fica observando ela de longe, refletindo se ela realmente estava bem ou se era só um papinho dela. Porém, enquanto estava zarpando daquele lugar, Raihan acaba se deparando com ninguém menos, ninguém mais que própria Seiyun. Ali ela perde um bom tempinho observando que a garota realmente era linda, e que na verdade ela sempre andava bem arrumada e perfumada. Passando rapidamente pela melhor amiga do prota, Raihan ainda decide ali que se tornaria uma boa amiga para Seiyun com toda a certeza do mundo. Logo, Seiyun também se depara com a presença da garota ali, e também percebe que na real ele estava usando as mesmas roupas do dia anterior. E depois de toda essa bagunça, a aula finalmente havia começado e a professora Hana estava em altas explicações. Durante as aulas, a professora percebe alguns problemas no prato de Seiyun e diz para a mesma que isso nunca tinha acontecido antes. Então Hana acrescenta dizendo que pela experiência que tem, definitivamente a total certeza de que Seiyun não estava se concentrando o suficiente. Aquilo é o suficiente para deixar Seiyun extremamente triste e cabisbaixa, que apenas pede desculpas para a professora dizendo que sentia muito por isso. Mas Hana, preocupada, pergunta se estava tudo bem mesmo com Seiyun, afinal dava pra ver que ela realmente não estava muito boa. E na verdade, realmente teve algumas coisas que mexeram muito com Seiyun, o fato do protagonista ter subido em uma garupa se mandando assim do nada. E para a infelicidade dele, Suhu também estava com as mesmas roupas do dia anterior, exatamente como Raihan, o que significava que eles não tinham ido para casa. Mas mesmo depois de refletir sobre todas essas coisas, a garota responde à professora dizendo que nada aconteceu, e que na verdade ela estava bem sim. Cochichando, a professora dispara que Seiyun nunca fez isso antes, e que tem a certeza de que era por causa de algum homem. Ao ser perguntada se na verdade era Suhu, a garota fica completamente sem graça, e responde que não era nada disso. Extremamente sem graça, a professora se vira e diz que se Seiyun conseguir parar de pensar no garoto, pelo menos enquanto estivesse na aula, seria bom. Nesse momento, a garota, desesperada, fica tentando destruir esse pensamento da professora, dizendo que ela entendeu tudo errado. Porém, a professora não dá muita bola pra isso, apenas se vira e vai embora, sem mais e nem menos, enquanto Seiyun apenas fica pensando ali. O maior plot twist de todos era que as duas não estavam conseguindo focar nas aulas por causa de Suhu. Mais tarde, Seiyun corre para conferir como estava o seu amado depois de passar a tarde toda pensando no mesmo e quase se lascar. Mas ela fica extremamente triste ao ver que na verdade Suhu estava completamente rodeado de garotas de novo. Mas o que deixa ela ainda mais de cara é que perceber que na verdade Suhu estava usando roupas diferentes agora. A coitada de Seiyun suspira dizendo que era um alívio, pois agora ele estava usando mais o mesmo moletom de antes. Nesse momento, a garota quase entra em choque ao perceber o que ela realmente estava fazendo. Em seguida, ela começa a resmungar dizendo que não conseguia acreditar que ela realmente veio até ali só para ver se Suhu tinha trocado de roupas ou não. Ainda muito preocupada, ela se pergunta por que estava feliz por saber que ele não estava com a mesma roupa e o que tinha de errado com ela. A coitada sai correndo dali dizendo que isso era impossível e que na verdade só podia mesmo estar ficando louca. Mal sabia ela que na verdade Suhu tinha guardado as suas roupas da noite passada em seu armário e por isso estava com uma roupa diferente. Aquela noite que Suhu foi para o restaurante, ele deveria ter ido para casa descansar, mas foi beber com Hina. E na outra noite também, ao invés de descansar novamente, ele foi beber com Raihan e não foi descansar. Depois de todos esses rolezinhos que o garoto deu, definitivamente o coitado estava precisando dar uma descansada na carcaça. E depois de descansar em sua cama, Suhu reflete que isso era bem mais difícil que o exército, e que parecia que ele estava viajando durante dias consecutivos. Mas acabando com a paz do garoto e também com o descanso dele, do nada o garoto recebe uma mensagem de Mary o chamando para sair. Ele até deveria recusar o convite por estar extremamente cansado, porém era impossível, mas diz a Mary que ela poderia vir até a sua casa dessa vez. E para a sorte do nosso protagonista, a professora dele realmente ajudou mesmo e aceitou um rolezinho mais caseiro na casa dele. Porém, mesmo um rolezinho sendo no conforto de seu lar, o coitado do garoto realmente não estava mais aguentando nem ficar em pé. Mas nesse momento, uma certa preocupação bate no protagonista, que fica se perguntando como caramba será que Raihan estava agora. A real é que Suhu não tinha ligado para ela, pois percebeu que a mesma realmente precisava de um tempo sozinha. Mas o garoto se arrependeu e pensou que realmente devia mandar uma mensagem para ela imediatamente. Mas antes mesmo de conseguir pegar o seu celular na mão, o prota acaba pegando no sono e dormiu ali mesmo. Durante a noite, sentado em um banco com seu cachorrinho na praça, Raihan realmente não parecia estar muito bem. E triste para caramba, ela disse que Suhu realmente era muito cruel, afinal ele nem sequer tinha mandado uma mensaginha mais simples para ela. Por estar muito triste, ela pega o seu cãozinho no colo e em pensamentos pede desculpas a ele por ter que acabar a caminhada tão cedo dessa vez, mas realmente precisava beber. A coitada não estava nada bem e com isso ela decide ir até um barzinho para dar uma relaxada e tomar um drink. Quando ela chega lá, o garçom dispara que na noite passada ela veio até ali com um rapaz e pergunta se o mesmo estava com ela novamente. Mas com um tom de decepção em sua voz, a garota responde que não, e que dessa vez ela realmente estava bebendo sozinha. Bom, e quem estava ali no barzinho junto com alguns amigos? Sim, ele mesmo, o insuportável de Minjai. Esse cara é o novo Raichao, mano. Vendo a Raihan ali, os garotos começam a comentar que na verdade ela era a garota da revista Maximum que estava de olho no Minjai. Bom, e isso na mente deles. Meio que bufando, Minjai dispara que ela estava stalkeando e que também o colocou em uma situação muito ruim na revista e agora até mesmo estava o seguindo. Nesse mesmo instante, um dos amigos de Minjai começam a rir da cara da garota, dizendo que ela realmente era muito estranha mesmo. Já um outro amigo dispara a Minjai que talvez a garota esteja determinada a ter uma conversa com ele, exatamente como tinha dito na revista.
Com uma cara de tonto, Minjai ainda diz que o esforço dela era impressionante para ir até ali apenas para ficar junto com ele. Por fim, ele ainda acrescenta dizendo que no fim iria ajudar ela a realizar os desejos e que na verdade não se importaria nem um pouco com isso. Enquanto isso, Raihan estava pensando no Prota, refletindo que pediu para ele não se importar tanto e que provavelmente ele só estava obedecendo demais ela. Triste, olhando para o seu celular, ela ainda se pergunta como raios o garoto pôde não mandar nenhuma mensagem para ela depois de tudo que viveram juntos. E abrindo mais uma garrafinha, a coitada começa a se culpar, dizendo que talvez ele só esteja evitando ela por causa da pressão que estava sofrendo. É claro que os amigos de Minjai eram tão idiotas quanto ele e ficavam de longe observando a garota e inventando um monte de babaquice sobre a coitada. Vendo a garota bebendo algumas doses, os idiotas começam a dizer ainda que ela só estava bebendo tanto para poder criar coragem em vir falar com Minjai. Eu odeio esse cara, mano. O Mijão ainda diz que ela estava intimidada com ele e que na verdade ele tinha o costume de causar esse efeito nas garotas. Porém, enquanto o Han estava tomando uns drinks, uma pessoa chega até ela deixando a mesma muito surpresa. Era simplesmente o trouxa de Minjai que chega chamando ela de super paladar, perguntando por que ela estava ali bebendo sozinha. Ao vê-la em sua frente, a menina fica toda surpreendida e se curva no mesmo instante para o garoto, cumprimentando o mesmo. Juntamente com seus amigos que também estavam na maldade, o loucão ainda convida a Raihan para se sentar junto deles. E a coitada desesperada diz sim senhor, e correndo diz que estava mudando de mesa nesse exato momento. Coitado, mano. Com um olhar cheio de maldade, o palhaço dispara que ela não precisa trazer as bebidas dela e sim somente o copinho dela. E o cara que acha que seduz todo mundo fica com um olharzinho pra cima dela, enquanto manda uma cantada. Porém, quando a coitadinha vê aquele, ela nem sabe o que dizer a ele e fica extremamente sem graça em meio a todo aquele negócio. Enquanto isso, na casa da professora Na, a mesma ficava observando uma sacola que estava com algumas roupas do protagonista. Ela tinha emprestado essas roupas para o Prota para não pegar nenhuma gripe bolada e o mesmo aceitou de bom grado. Porém, o que ela não esperava mesmo era que o protagonista fosse perceber que ela tinha algumas roupas que combinavam com as roupas de Minjai. E nesse momento a mulher ficou completamente de cara com o protagonista, perguntando a mesma do que raios ele estava falando. Mas o garoto apenas respondeu em seguida que Minjai tinha um moletom igual àquele e que costumava usar muito mesmo na época do ensino médio. Sem graça, ela disse que Suhu também tinha usado na noite passada, e o mesmo sorri dizendo que sim e que na verdade talvez tenha gostado porque o seu amigo tinha um parecido. Quando Suhu encontrou aquele moletom, a professora nem viu pois estava dormindo, e a sua preocupação era de não descer ao nível de Minjai. Mas com toda certeza o garoto iria perceber quando visse ele usando aquela roupa. E botando um sorriso no rosto, o Prota percebeu que Minjai com isso iria perceber que tudo que ele falou que nunca aconteceria, acabou acontecendo. Quando ele foi devolver a roupa para a professora, a mesma ficou meio assustada, perguntando a ele se ele tinha usado aquilo na escola durante o dia todo. Mas ele ainda responde que teve de passar rapidinho em sua casa para pegar alguns sapatos para que o look ficasse combinandinho. E foi aí que ele perguntou se ela usava realmente roupas do tamanho G, e que na real esse era o mesmo tamanho de roupas que Minjai usava. Do moletom, ele também sente o mesmo perfume que Minjai usou naquela noite para impressionar Seyun. Em seguida, ela responde que já tinha dito a ele que usava o tamanho G e que na manhã seguinte ele poderia ir buscar o moletom dele com ela que estaria limpinho. Muito em choque, a professora Na começa a se perguntar se por algum acaso Suhu teria se encontrado com Minjai na escola usando aquele moletom. Era exatamente por esse motivo que a mulher estava encarando a sacola, porque realmente daria muito ruim se Minjai o visse com aquele moletom. Mas devido a todos os acontecimentos recentes, isso não era uma coisa que ela poderia simplesmente perguntar. Portanto, ela deveria se livrar o quanto antes daquela roupa. Enquanto isso, no barzinho, Minjai se levanta dizendo que precisava mesmo tomar um ar para concluir uma ligação importante. E enquanto se levantava dali, alerta os seus amigos para que não ficassem fazendo algumas piadas de tiozão ali para ela. Mas se retirando dali, a garota loira olha para o mesmo e percebe que na realidade ele também parecia estar muito triste. Logo ela fala isso para os amigos dele e pergunta também se alguma coisa tinha acontecido para o garoto estar tão para baixo daquela forma. Os amigos do cara começam a dizer que Minjai estava mal porque uma coisa horrível tinha acontecido com o mesmo. Porém, ele abriu um sorrisão assim que viu Raihan por ali. Quando a menina ouve isso, ela fica se perguntando sobre o que de tão ruim poderia acontecer com uma pessoa para ela ficar tão triste assim. Enquanto isso, o maluco estava muito irritado, mandando mensagens para sua namorada fake, reclamando demais com a coitada. Com muita raiva, ele xinga ela e resmunga que ela ignorou as mensagens dele durante o dia todo e que só pode ter perdido a cabeça. E ali ele fica relembrando de que na noite passada, basicamente Yosu acabou terminando com ele, dizendo que como não era um casal de verdade, não seria um término, mas que não queria mais ficar junto com ele. Mas quando ela falou em terminar, o garoto ficou nervoso e acabou dizendo a ela que sabia que a mesma estava tendo um caso com Suhu. Mas Yosu, poucas ideias, apenas se vira para Minjai dizendo que ele poderia pensar o que quiser, pois ela realmente não estava nem aí pra isso. E olhando nos olhos da garota, o Xaropão ainda pergunta a mesma se ela tinha certeza disso, e se não iria acabar se arrependendo depois. Muito na maldade ainda, o garoto dispara Yosu, que pensou que a mesma gostaria de ser a gerente do restaurante do pai dele. Em seguida, ela acrescenta que isso não tinha nada a ver com Minjai, pois o pai dele sempre ficava elogiando ela quando a mesma fazia estágios por lá. O cara ainda disse para a mesma que se dependesse apenas dele, então faria com que Yosu saísse da escola e se tornasse gerente do seu restaurante imediatamente. Toda educada, a garota se curva para o mestre Taizung e diz para o mesmo que na verdade ela se sente honrada por receber um elogio desses dele. E Taizung ainda diz que espera que não aconteça, mas mesmo que se ela terminasse com Minjai, ela ainda poderia trabalhar para ele, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. E termina dizendo que no fim não é fácil encontrar um talento tão bom quanto dela. O pai do cara que é
quebrou as pernas dele, pô. Nesse momento, sorrindo, Minjai retruca dizendo que não tá nem aí e que na verdade ela poderia fazer o que quisesse, afinal era uma traidora no final das contas. Ela ainda provoca o cara perguntando ao mesmo se ele sentia alguma dor em saber que perdeu ela supostamente para Suhu. Nesse exato momento, Minjai fica completamente pistola e começa a gritar com Yusu, perguntando a mesmo que raios foi que ela acabou de dizer. Isso na verdade é o suficiente para deixar o clima do lugar extremamente pesado e também deixar Minjai nervosinho. Enquanto Yusu se retirava dali, o malucão vai até a porta e começa a gritar com ela de novo, perguntando onde ela estava indo. Isso deixou Minjai um tanto quanto traumatizado, se perguntando de onde é que tinha vindo toda essa mudança repentina de atitude da garota. Ele ainda se pergunta por que Yusu ainda fica fingindo pra ele que Suhu realmente não tinha nada a ver com essa situação. Com muita dor de cabeça, ele começa a resmungar dizendo que nunca pensou que perderia uma mulher para um porco gordo como Suhu. Completamente irritado também, ele se questiona por que Yusu ficou assim e por que também a professora Ana estava fazendo a mesma coisa com ele. Anteriormente, durante o dia, enquanto caminhava para ir até a faculdade, Minjai acaba se deparando com algo que o deixou em choque. Era Suhu usando o moletom antigo dele e no mesmo momento ele se pergunta por que aquele porco estava com as suas roupas. Ele ainda reclama que na verdade era para esse moletom estar com a professora Ana e não com Suhu. E com um sorrisinho patético em seu rosto, o garoto finalmente mostra que ele tinha entendido o que aconteceu. Zombando do prota, ele diz que o mesmo perdeu muito peso e que incomodava muito vê-lo caber em suas roupas. E que na verdade sempre soube e percebeu que Suhu tinha muita inveja de todas as roupas que ele utilizava. Mas vendo toda aquela idiotice, o protagonista nem se esforçou para rebater e ficou olhando com desprezo para a cara de Minjai. Nesse momento, Minjai diz que sabe que Suhu usou esse moletom agora de propósito para ele e pergunta se estava precisando de alguma aprovação. Então ele se vira para Suhu chamando de Beta e pergunta ao mesmo se por algum acaso ele realmente gostava de ficar com os restos dele. Com isso, o protagonista simplesmente fica encarando o tontão sem dizer nada. Porém, finalmente ele cria coragem e começa a andar em direção a Minjai dizendo que no fim isso não importava, pois o que realmente era importante é que nenhuma das garotas iria procurar Minjai novamente por causa de Suhu. E quando Minjai ouve isso, é um soco na boca do estômago do mesmo que fica xingando o Prota em pensamentos. Em seguida, Suhu começa a tirar o moletom dizendo que essa era a última cortesia dele graças aos velhos tempos. Tirando uma onda sinistra com a cara de Minjai, Suhu diz que iria devolver aquilo para a professora Na, e foi exatamente isso que deixou Minjai coringando, pensando em como iria se vingar do Prota agora.